11h07. Bom dia para você. Obrigada pela sua companhia, renovando a amizade. Agora aqui também no programa Tá na Pauta, que começa a partir de agora, tem o oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi é pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, Unimed Nordeste. Agora é Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Prolar, administração e gestão de condomínios é na Prolar. Muito bom dia mesmo, gente. Já estamos ao vivo pelo rádio, você já sabe, né? 79.9 no FM, 560 no AM. Estamos no aplicativo de celular. Você pode nos levar aí na palma da mão, só baixar @Rede Tua Rádio lá na sua lojinha do celular, na Play Store. Você pode acessar também pelo site em tuaradio.com.br, na aba ao vivo. Você também pode acompanhar a partir de agora no Facebook, ao vivo, com imagens do estúdio. Vai lá, facebook.com/Rede Tua Rádio. E, obviamente, daqui um pouquinho também no YouTube. Pablo, tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia, Bever, bom dia a todos que nos acompanham. Uma entrada cinematográfica. Pablo? Eu vim a pé, né, de São Pelegrino para cá, Bever, e estou de fato impactado com tantas coisas, mas uma delas é que ontem à tarde nós tivemos 32 graus, se não foi mais ou menos, a sensação era horrível, e hoje de manhã digno de andar de casaco em Caxias do Sul, nas ruas. Saí sem meia hoje e errei o pulo. E me parece que aqui no bairro Rio Branco está mais frio do que lá no São Pelegrino. Nós temos agora a temperatura que oscila entre 13 e 14 graus, mas a sensação térmica é 12, 13. É um pouquinho menos do que isso, né? A sensação térmica está... Tempo fechado, com aquela brisazinha, naquele ventinho que de fato traz a impressão, né? A sensação de que o clima é outro. E impressionante, Pablo, quanto a gente tem encontrado, eu, nos lugares em que frequento, muita gente adoecida, assim, com sistema respiratório comprometido, com gripe, tomando muito remédio. E eu acho incrível, assim, que às vezes tu tá até mesmo conversando com as pessoas, ou as pessoas que estão à tua volta, e do nada surge não chega a ser uma tosse, mas é aquela coisa que a pessoa parece que tem alguma coisa na garganta que tá a fim de tirar, né? Uma irritação, alguma coisa e tal, tudo. Eu procuro evitar isso porque eu sou muito do chimarrão. Não é só do café. Sou muito do chimarrão e sou muito de colocar na erva, né? Colocar na cuia algum tipo de erva a mais, além da erva mate, né? No caso aí, ultimamente eu tenho colocado verbasco, que é muito bom para questão do trato respiratório, eu diria assim, né? Do pulmão até a coisa. Porque aquela irritaçãozinha que às vezes a gente tem até na garganta, geralmente, ela vem lá também do pulmão. Tu sabe, Pablo, que falando nas coisas que a gente aprende ao longo da jornada, você falou de uma substância que eu desconhecia, e eu lembro que na época, não sei se você vai lembrar, nós tivemos antes do Covid, nós tivemos o influenza, lembra? Sim. O tipo A, né, que muitas pessoas tiveram, algumas pessoas inclusive faleceram. Sim. De influenza, né, H1N1, a gente dizia, né? E eu lembro que na ocasião a minha filha era mais jovem, criancinha ainda, ela pegou o H1N1 e eu fiquei muito impressionada porque assim, a evolução desse tipo de doença, Paulo, é algo fora da curva, é muito rápido, é coisa assim de horas a pessoa tá bem, horas a pessoa tá muito mal e você pensa assim, vou ter que levar para o hospital. Foi uma coisa que me impactou e de lá para cá, olha, já fazem anos, né, Pablo? Já fazem anos. E um médico, enfim, a gente faz a medicação toda que precisa, etc, né? Faz os exames, a medicação, cuida. Mas o médico me ensinou, né? Um pediatra ensinou, doutor Preto, um abraço aí, doutor Arthur Preto. Ele ensinou, sempre que puder, faz um chazinho, né? Com anis estrelado. Qualquer chá e incrementa com anis estrelado, que o anis estrelado tem a mesma substância, na verdade é tirado dele, né? Aquele que é a substância da medicação para influenza, que trata o influenza, né? Da fitoterapia. Então faz sempre para reforçar a imunidade. E ficou para mim. Eu hoje em dia, todo chá leva anis estrelado, chimarrão leva anis estrelado, comida leva. Porque assim,
é gostoso. Primeiro que é gostoso, né? Traz um aroma Isso. diferenciado. E segundo, porque aprendi isso, né? São pequenas coisinhas que a gente pode implementar. No caso do verbasco, ele não agrega nenhum sabor. Não. Entende? Ele só faz bem. A não ser que você ferva muito ele, o que não é recomendado no meu ponto de vista. Não sou especialista, mas dada a minha experiência com chás, ele lembra um pouquinho assim aquele chá de losna. Mas não na intensidade da losna, porque todos nós sabemos que a losna forte, né? É fortíssima. E não é recomendado, creio eu que não é recomendado ser colocado no chimarrão, certo? A losna. Mas o verbasco ou a pulmonária são fabulosos, assim, porque eles não trazem algo diferente. Porque não alteram o sabor, eu tenho amigos meus que dizem, mas qual é a graça de tomar um chimarrão entupido de outras ervas, né? E tal, tudo, né? Tem que ser a erva mate mesmo. Eu particularmente também Concordo. Mas como é um hábito do dia a dia, eu tomo chimarrão de manhã e tomo chimarrão no final do dia, certo? Então... sempre coloca algum elemento são pequenos a mais. hábitos que a gente pode adotar. Tem várias pesquisas que já comprovam, por exemplo, o benefício de uma xícara de chá verde todos os dias. Claro, gente, a fitoterapia também ela não pode ser usada indiscriminadamente, mas são aquelas coisas da sabedoria popular, né? Um chazinho quente, um escaldapé, colocar uma substância que a gente não vai colocar 1 quilo, né? Não vai usar indiscriminadamente, mas a gente vai incorporando nutrientes a nossa ingesta diária de alimentos, enfim, eu acho bem bacana. É uma coisa que eu aprendi e levo comigo também. Tu falou esse escaldapé, eu lembrei de um elemento assim, né, que antigamente não se tomava banho todo dia, mas se lavava os pés para ir dormir. Então tinha lá a bacia para lavar os pés e tal. E era um escaldapé de alguma forma. Sim. Claro que eventualmente no passado não se agregava ali elementos tipo sal grosso, isso, aquilo e tal. Eu procuro fazer escaldapé 1 ou 2 vezes por semana, mas com cebola picada. Olha, cebola não conhecia. Cebola picada, porque ela ajuda a limpar as impurezas do organismo, sabe? Olha só. A cebola... Vivendo e aprendendo, sempre digo, todo dia você vai aprender uma coisa nova, se quiser. Pablo, levanta teus 2 cafezinhos, o Pablo estava brincando comigo, será que vou pegar na câmera? Não vai. Não pegou? Agora tu levantou, pegou. A gente estava rindo sozinho, que eu e o Pablo, porque a gente estava tomando café, hoje tá apetece, tá gostoso para tomar um cafezinho quentinho, e o Pablo, muito gentil, tá usando o mesmo copinho descartável que ele começou, foi lá se serviu um cafezinho e eu que servi um mais para eles. Não, pode me dar os 2, vou tomar os 2, né? Destacando de que um é com açúcar e o outro é sem açúcar. É para misturar. Então eu estou ali intercalando. O misturador ao vivo, né? O misturador ao vivo. Pablo, eu quero já apresentar o assunto, mas não quero deixar de dizer algo que é um sentimento e por vezes nós deixamos de dizer coisas que nos passaram pela cabeça e sobremaneira que nos passaram pelo coração, que são mais relevantes ainda, né? E quando passam pelos 2 lugares, duplamente relevante, é o caso aqui, e a gente deixa passar porque perdeu o time, mas eu não quero retomar, mesmo que o time tenha sido perdido, da minha alegria ao abrir o programa de hoje e constatar o quanto eu me sinto privilegiada por ter na minha vida muitas pessoas, não é uma, nem 2, nem 3, muitas pessoas que fazem eu sempre pensar, que dia feliz, que dia feliz. Pablo é uma delas, sempre contribui. Outras pessoas que circulam, que a gente vai fazendo relacionamentos, né? Pois, por vezes nem tão profundos assim. Não é sobre profundidade, é sobre qualidade, que é outra coisa tão relevante quanto também. E por vezes nós não nos damos conta, né? Achamos, o dia é isso, aquilo tá frio, tá quente, tá ruim, tá bom. Mas olha que privilégio, Pablo. Muito obrigada pelo privilégio, viu? Privilégio. Eu fico lisonjeado. E a recíproca é verdadeira também, tu sabes disso, né, Beverly? Celebrar na nossa existência diariamente essas referências que a gente tem do passado, do presente e, quiçá, do futuro, de pessoas que são marcos na vida da gente, porque cada uma delas contribui de alguma forma. É a nossa visão, a nossa percepção que às vezes não capta qual é o elemento dessa ou daquela outra pessoa que está, eu digo sempre, na geografia emocional da gente, certo? Com proximidade ou não com promissidade, aliás, próximos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é de que hoje, Bebe, mais do que nunca, a gente tem que celebrar isso.
sabe? Encontrar formas de celebrar a própria vida. E uma delas é reconhecer as maravilhas das pessoas em nossa vida. Até mesmo aquelas pessoas que não te conhecem e talvez nunca vão te conhecer, mas que você, através dos meios que temos hoje, seja da internet, seja de onde for, procure buscar elementos para admirar. Lá, você falava ali no início, Beverly, do que passou na mente, mas também esteve no coração, tem um valor diferente. Eu digo assim, tudo que passa a mente não merece habitar o seu coração, mas tudo que habitar o seu coração transforma o teu ser. E isso é que a gente tem que descobrir os caminhos dessa arte de viver. É o que eu quero que de fato habite o meu coração. Hoje existe todo um discurso de ódio, todo um discurso de olhar o negativo, de cancelamento, disso, daquilo, olha o que aconteceu e tal, tudo, porque desperta um pouco mais a nossa curiosidade quando a coisa é negativa. Mas, por outro lado, é importante a gente saber e observar que aquilo que eu destinei tempo rouba o meu tempo. Falou tudo. Isso aí, onde está teu coração, está a tua atenção, né? Mais ou menos isso. Ou o teu pensamento também. Pablo, vamos aqui ao assunto. Eu propus ao Pablo hoje um tema que eu sei que com ele faz muita sinergia, até pela questão do trabalho, de uma vida, dedicação também aos leigos missionários escalabrinianos, que ele hoje preside essa organização, né? Coordena, melhor dizendo, a organização. Agora, no dia 17, que é domingo, acontece, se eu não me engano, a terceira jornada. É a sexta. Sexta. Não, perdão, oitava. É desde 2016. Tá escrito aqui, oitava. Eu que não tinha prestado atenção. Oitava jornada. Começou em 2016, com o Papa Francisco instituiu isso. Pode falar dela, pode apresentá-la, por favor. Não, pode, fica à vontade. É que tu apresenta com propriedade, né? Não, vamos lá. Ai, vamos lá. Então, é a jornada, né, que tem a ver com essa questão da CNBB, que está mais uma vez trazendo, em consonância com o compromisso de acolhimento, de escuta, né? Toda a igreja do Brasil está sendo convidada, em solidariedade às pessoas em situação de pobreza, para a 8ª Jornada Mundial dos Pobres. É isso. O que acontece é a Jornada Mundial dos Pobres. E, obviamente, não é para festejar, é para a gente combater, se sentir desafiado, né? Por isso que não é chamado dia. É chamado de jornada. Jornada. O Papa Francisco criou em 2016 e é para toda a igreja, certo? É claro que, óbvio, que no Brasil quem dinamiza isso são as dioceses, mas quem dá o lance inicial assim, é a CNBB, e depois cada uma das dioceses vão fazendo o seu adornamento e, consequentemente, as paróquias, e nas paróquias, as comunidades das paróquias. Então, é isso. O termo é jornada, significa um dia para dar relevância àquilo. Não é para comemorar, não é para ser lembrado só naquele dia, mas é dar visibilidade às iniciativas que tem durante o ano, durante o tempo e tal. E aí vai desde projetos ao que for voltado à questão do trabalho, do pobre. Lembrando, Beverly, de que dentro da espiritualidade cristã, católica, eu diria cristã, mas é católica especificamente, nós temos aquela noção, aquela percepção de que ao se relacionar com o pobre, ao atender o pobre, ao ter proximidade com o pobre, ao conviver com o pobre, ao estar do lado dos pobres e tal, tudo, nós encontramos Cristo, certo? Então, ali já é um elemento muito grande. Eu estou falando na dimensão espiritual, na dimensão religiosa, certo? Agora, nós, a CNBB, a Igreja, Papa Francisco, sempre faz um apelo à sociedade. À sociedade. Então, não é um elemento só não é só para a caminhada da Igreja, mas é um desafio para a sociedade, a jornada. Tanto é que todas as mensagens dele, desde a primeira, vem um apelo social, né? Um apelo só internamente da igreja. A igreja sair da sacristia e ir ao encontro do pobre. A igreja estar ao lado do pobre, para o pobre, junto com o pobre. Então, tudo isso tem um significado muito grande, muito grande. É claro que dentro da Igreja Católica, nas diferentes famílias, lá dentro se chama carismas, nos diferentes carismas, nós temos, então, qual o pobre? Então, para nós, por exemplo, escalabrinianos, o migrante e refugiado.
Para os capuchinhos, são todos os pobres, independente dentro do carisma franciscano. E assim, todos os outros carismas. Tem alguns carismas que é, qual pobre? Aquele que está doente. Tem um outro carisma, aquele que não tem acesso à educação. Aquele outro que não tem acesso a isso, aquilo. Então, o apelo que se faz é para nós entendermos o seguinte, de que hoje no mundo todo, e é do Ocidente ao Oriente, há uma discriminação muito grande do pobre. O pobre é vagabundo, o pobre não quer trabalhar, o pobre não quer estudar, o pobre isso, o pobre aquilo. Nós temos que perceber de que, na sua maioria, a população mundial vai de pobre a miserável. Certo? Se você olhar todos os dados aí do mundo, a pobreza ela é maior do que qualquer outra tipificação humana que tu possa dizer. Rico, milionário, bilionário, trilionário, o que for que você queira colocar ali, certo? A questão é como nós nos relacionamos com isso. E o que nós fazemos para ajudar, para estar do lado dele. E veja bem, Bev, hoje nós temos que pensar o seguinte: a mínima coisa que você sonha, defende, no alto da tua liberdade de expressão, no alto da tua liberdade de pensamento, certo? Do que você defende, do que você compartilha, do que você curte, você está indiretamente ou quase que diretamente atingindo a noção de como eu me relaciono com a ideia de pobre. Certo? Porque aí nós vamos ter o pobre indígena, o pobre ribeirinho, o pobre que vive nas favelas, o pobre de origem africana, e aí você faz uma lista muito grande, certo? Entra o migrante, entra o refugiado, entra o deslocado, entra todas as outras categorias dentro daquilo que a gente coloca no mesmo balaio, chamando de refugiado ou chamando de migrante. Certo? Eu não quero, Pablo, me perdoe, não é realmente para diminuir a condição de quem está numa situação de pobreza. Não. Essa que a gente entende, todo mundo entende. A gente fala pobre é aquela pessoa desprovida de recursos, de acessos, né? Ela não tem dinheiro para comprar comida, ela não tem dinheiro para comprar roupa, ela não tem condições de habitação. Essa é a pobreza que é aquela que todo mundo entende. Mas hoje nós temos as múltiplas pobrezas. Então, quando eu falo das múltiplas pobrezas, não quero diminuir essa para o qual o Papa Francisco está chamando a atenção, que é a principal, que é a pobreza que realmente o mundo precisa se atentar de uma forma assim muito... É inadmissível. É isso que eu quero dizer. É inadmissível que chegamos no ano de 2024 com todas as possibilidades que o mundo oferece e ainda haja pessoas pobres. É isso que eu quero dizer. Então, não quero diminuir isso. Mas, por outro lado, Pablo, o conceito de vulnerabilidade e de pobreza também, eles ganham proporções mais sutis, né? Eu vou contar rapidamente uma experiência de uma pessoa próxima de mim que tem condições... Eu não sou amiga direta dessa pessoa, mas eu conheço ela, eu sei quem ela é. E essa pessoa, em especial, está adoecida emocionalmente, adoecida fisicamente, está com uma série de situações, relativamente jovem, não é uma pessoa idosa, é uma pessoa que tem menos de 40 anos, tem mais de 20, mas tem menos de 40. E é de uma família abastada, tem condições financeiras, ou seja, ela não é pobre. E eu acho tão interessante que entre pessoas conhecidas que estão atentas para essa situação pontual dessa pessoa, que é uma pessoa muito querida, aliás, costumam dizer pobre menina rica. Pobre, menina rica. E tem outros ditados, né? A pessoa era tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tinha dinheiro. Então, eu também quero trazer luz para esse tipo de pobreza, que é a pobreza de espiritualidade, que é a pobreza de sanidade mental, né? De equilíbrio mental, que é a pobreza de amizade, são várias as pobrezas também, Pablo, que não são só essa que é a real. Aquela que o Papa está tratando é essa. Sim. Mas hoje existem também outras pobrezas que são tão impactantes mas quanto. ele também pontua esses elementos ali também, em documentos e coisas assim. Agora, a questão interessante é de que qual é o ponto que une a pobreza material com a pobreza espiritual? É a vulnerabilidade. Certo? É a vulnerabilidade. Porque hoje, se o pobre é manipulado no seu sonho de conquistar a sua casa própria, de conquistar um espaço mais digno de trabalho, de tempo, de qualidade de tempo de trabalho e coisa assim, por outro lado, também é manipulado aquela pessoa que já tendo
bens materiais, mas lhe falta uma visão, uma percepção, uma vivência mais ampla de espiritualidade, de querer mais, de subir, da ganância, disso e daquilo. E hoje, se nós olharmos sobre esse prisma, Beverly, o nosso país, podemos dizer outros também, mas o nosso país é cheio de armadilhas para isso, para os pobres de espírito, de modo geral, que inclui o pobre material e o pobre também, o pobre rico, entende? Sabe? Por quê? Porque vai das bets aos jogos, todos os tipos que tem, certo? Até mesmo, hoje estava lendo um texto de que hoje cresceu imensamente a ideia de que você não precisa ter muito dinheiro para ser um investidor. Mas mesmo assim, mesmo com o pouco que tu tenha, cuide bem aonde você vai fazer o teu investimento. Certo? Os teus investimentos. Agora eu gostaria de voltar um pouco, Beverly, naquela questão assim, ó. 2 passinhos atrás. 2 passinhos atrás, 2 passitos atrás. Observe o seguinte, de que entra ano, sai ano, quando a gente está chegando no final do ano e que vai se falar em votação de orçamento para o ano seguinte, ajustes disso, ajuste fiscal e tal, tudo, é quase comum todo mundo dizer, não, é lá do pobre que tem que ser tirado. Certo? E não se questiona se há hoje no país, nosso país, se tem que ser feito um ajuste fiscal, por que é só sob a conta do pobre que tem que ser feito o ajuste fiscal? Certo? Ok? Eu não vi, né, nessas últimas semanas, eu trago esse termo porque dentro da crítica bate a questão do pobre. Tá? É tirar a questão, é diminuir a previdência, é diminuir o investimento no SUS, é diminuir na educação, é diminuir na questão da segurança pública, é diminuir e tal. Agora, não vi ninguém dizendo, nos meus 55 anos, Beverly, eu não vi nenhum momento dizerem assim, vamos diminuir o orçamento do legislativo, vamos diminuir o orçamento do judiciário, vamos diminuir o orçamento do investimento na indústria, na agricultura e etc e tal, tudo. Não. Vamos achar uma forma de diminuir a aposentadoria. Vamos achar uma forma de diminuir o coisa. E não raro, Beverly, nesse cenário, é justamente quando se aumentam as taxas de juros. Então, se aumentou as taxas de juros, por que você ainda vai querer diminuir o investimento? Se aumentou a taxa de juros, vamos aumentar também o investimento? Não, vamos diminuir mais ainda o investimento, certo? Então, eu fico um pouco preocupado com essas dinâmicas em que a gente acaba aceitando como normal. Hoje, a opinião, de alguma forma, a opinião pública que sempre foi manipulada, ela parte de muitas ideias que é quase consenso. Chegou, vamos apoiar, certo? Só que a gente tem que se questionar bastante. Por quê? Porque não raro deve assim, ó, lá no mês de outubro, novembro, vamos fazer redução de investimento. Quando chega dezembro, vamos aumentar o salário dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados e etc e tal, tudo, certo? Então, foi feito o ajuste, a diminuição do investimento. Era em vista disso? Para aumentar os salários de uns poucos depois, logo ali? Sabe? Então fica um pouco da minha inquietação justamente sobre isso, sabe? Em ano eleitoral a gente sabe muito bem de que eventualmente sempre se investe mais nos bairros centro e menos nas periferias. É o ano que se fecha vários investimentos e aí fica aquela ideia, mas é o pobre. Mas o pobre tem que ter também condições de acessar. Não vamos investir em trem, não vamos investir em mobilidade urbana, não vamos investir e tal, tudo porque os pobres dão o seu jeito depois. Mas é justamente ao pobre que depois você vai dizer assim, olha, o teu horário de trabalho começa às 7 da manhã e termina às 10 da noite. Tá? De segunda a sábado, que é uma das grandes reflexões que está sendo feito hoje. O mundo todo já está deixando de lado os 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso, sabe? Mas o Brasil ainda
nós vamos ter que amargar isso por mais alguns anos, porque, por enquanto, é apenas uma sensibilização. Nem é uma ideia que move a questão de lei. Porque no Brasil tu tem que ser que nem água mole em pedra dura. Ficar batendo muito tempo para tentar conseguir uma vírgula, né, um átimo depois sobre essas e outras tantas questões. Eu nem quero falar em privatização, porque bate lá na questão do pobre. Tá? Olha, por exemplo, Bever, falando nisso, quem é que hoje mais gasta com energia elétrica no nosso país? Quem é que mais paga? É o pobre. E não venham dizer que é diferente, porque dá uma seca em qualquer canto do nosso país, já vem as bandeiras aquelas, para todo o país. Agora, depois, quando todos os reservatórios estão cheios de água, não há a diminuição das taxas. Entendeu? Na hora de elevar, são ávidos. Na hora de fazer uma redução, muito. Os preços aumentaram porque o dólar aumentou. Ótimo. O dólar diminuiu. Diminuíram os preços? Eles diminuem de um ou outro produto. E não é de todos. Certo? Se hoje no mercado brasileiro, Bever, se alguém disser assim, a semana que vem o dólar vai estar a R$8. R$8. Hoje já estão aumentando os preços dos produtos. E nem se efetiva eventualmente depois. Então tem N fatores no nosso país, de economia e tal, tudo que afeta o pobre. Por quê? Porque a gente parte do medo, do receio. Faço uma estimativa e eu reajo e já coloco no meu projeto a partir da estimativa, certo? Olha, o Trump agora vai criar isso e aquilo sobre a questão da agricultura. Aí já estão movendo mil e uma questão, certo? O Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de trigo, agora também vai ter usina para transformar, fazer lá, que já se faz da cana-de-açúcar, né? Fazer o biodiesel, vai fazer agora também do trigo. E aí já muda o preço do produto. Mas nem foi efetivado, é apenas uma ideia. Não, mas vamos já fazer isso. Mas aí acaba onde, Bever? Lá no pobre. Porque quem é que come pão hoje todo dia e necessita do pão todo dia, Bever? O café da manhã e a janta de muitos pobres é pão, café e uma mistura. Margarina. 11h34. Eu vou pedir licença aqui ao Pablo, se você também tem ponderações, né, de como fazer enfrentamento, como a gente pode, todos nós, de alguma maneira, entrar nessa jornada, né, de combate à pobreza e de alguma maneira fazer alguma coisa concreta, seja começar refletindo sobre os temas. Já é alguma coisa concreta, né? Refletir já é alguma coisa concreta. São 11h34, eu vou pedir licença, a gente vai retomar com esse assunto. Aqui no programa Tá na Pauta de hoje. A gente volta já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você sempre me viu tradicional. Mas essa é só uma parte de mim. Meu coração está na minha história, mas minha mente está na transformação. Sou feita de aço, de vinho, de sonhos e de evolução. Muito prazer, eu sou a Serra Gaúcha. E agora, a Unimed também leva meu nome. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h35. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 16 graus. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válidas só nesta terça, dia 12. Coxas de frango congelada sadia 1 kg, 9,90 cada no Super Apollo. Margarina Doriana cremosa 500 gramas, 6,99 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias.
Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h38, retomando o programa Tá na Pauta de hoje. Nós estamos falando sobre a 8ª jornada, né, mundial do pobre. Então, hoje a gente está debatendo os desafios, né, da pobreza, como entender a questão da pobreza, que hoje ela não é mais só essa, né, da falta de dinheiro, da falta dos acessos. Tem outros tipos de acessos que são mais sutis também, que estão faltando, que geram pobreza, que geram miséria humana. A gente está aqui falando abertamente sobre isso, tentando entender os mecanismos, os sistemas, né, de como as coisas funcionam, para a gente saber qual é o nosso lugar nessa roda chamada vida, né, que gira. Pablo, ontem mesmo eu estava motivada também por o que fazer, né? O que a gente pode fazer? Existe uma jornada, o Papa está chamando as pessoas para entrarem nessa jornada, para mergulharem nela também, todas as pessoas, pobres ou não. Obviamente, quem não é pobre nesse momento, que não quer dizer que não poderá ser nunca, isso é bem importante, né? Olha a pandemia que mostrou, né? Que muitas pessoas que não estavam na margem de serem ajudadas se tornaram pessoas que precisavam de ajuda que eu quero dizer financeira, de comida, de tudo, né? Não só a pandemia, né, Beverly? Também a questão das águas, né, das chuvas do ano passado e desse ano, né? Mostraram muito isso. Setembro e novembro do ano passado e depois em maio deste ano. Verdade. A gente falava no primeiro bloco, né, Beverly, de que não é o dia do pobre, é Jornada Mundial do Pobre, para a gente reconhecer, a gente perceber, primeiro, de que existem pobres e estão aí e cada vez mais necessitados de tudo, certo? Mas também é uma data para a gente reconhecer e perceber o que é feito pelo pobre, certo? Então eu faria um desafio para quem está nos acompanhando, seja de Caxias ou seja de qual for a cidade que esteja nos acompanhando pelo programa, pela rádio e depois pelos outros meios, de tenta conversar, dialogar com a tua comadre, com o teu vizinho, com teus amigos e tal, tudo. O que é feito na nossa cidade pelos pobres? Que organizações tem? Conhecê-las, né? Conhecê-las, saber de que elas enfrentam também grandes dificuldades para atender a essa demanda social dos pobres. Seja na área da educação, na área da saúde, até mesmo na questão de roupa, vestimento, a busca pelo trabalho e assim por diante. E também a questão de moradia. Que é muito importante. Então, veja bem, Beverly, hoje nós temos que trabalhar as nossas mentalidades, certo? A mentalidade minha como pessoa, a minha mentalidade como profissional, certo? Porque todos nós, na própria família, eventualmente nós temos alguém da família que está vivendo uma situação de pobreza, certo? Seja ela pobreza material, seja ela pobreza de espírito e coisa assim. É como eu vou trabalhar isso, como eu vou dispor isso. E nós somos e sempre fomos vistos e nos sentimos assim, né, um povo muito solidário. Só que a nossa solidariedade não pode ser só no momento de crise.
Não pode ser só no momento pontual, que é rico, que é importante e né, Uma cultura, né? é maravilhoso isso. Estamos prontos para. Mas também temos que criar uma cultura de solidariedade. O Papa Francisco fala muito sobre a questão cultura e uma das grandes bandeiras dele é a cultura do encontro. A cultura do encontro é você, ao lançar o olhar e se deixar contemplar pelo outro, você vê também as necessidades. Você vê também de que a pessoa precisa de ajuda, certo? Então, esses dias eu vi uma frase que dizia assim, um famoso, teve um problema do Brasil, teve um problema econômico muito grande e foi conversar com um outro famoso. E antes dele pedir para aquele amigo famoso um aporte financeiro para a sua necessidade, o outro já sabia, encurtou o caminho e ofereceu. E esse é um elemento interessante, entendeu, Beverly? Não deixe o outro passar pela... eu estou aqui te pedindo. A sensação de humilhação. Sabe? Uhum. Por quê? E é muito mais rico quando você percebe a necessidade do outro e você vai ao encontro do outro, certo? E não o menospreza, não o diminui, sabe? Hoje nós temos muitas pessoas que às vezes fazem gestos de solidariedade, parabéns, mas mais para aparecer para o outro, mais para gerar uma visibilidade no mundo, principalmente no mundo de hoje, se apareço, existo, né? Que é a questão das redes sociais, os aplicativos e tal, e tem feito muitas pessoas a irem para, digamos assim, essa região chamada pobreza de espírito, pobreza de mentalidade, porque eu tenho que mostrar que eu doei para alguém, para que outras pessoas me valorizem, porque eu estou vazio de mim mesmo. Certo? Então, eu acho assim de que hoje o passo que você reconhece, que você sabe quais são os lugares da cidade, quais são as organizações, você pode mobilizar o teu condomínio, a tua família, seja num aniversário, seja aí no Natal. Que ação social a tua família vai fazer neste Natal? Que ação social você fez ao comemorar a alegria de ter os teus avós acima de 90 anos? Ou a alegria de ter feito hoje, nos dias de hoje, celebrado teus pais, os 50 anos de casamento dos teus pais. Que ação social vai ser feita, certo? Por quê? Porque você coloca numa dimensão diferente a tua própria existência. Nas minhas andanças pelo mundo, eu passei num país da Europa, uma região lá, e tinha uma região também de descendentes de italianos. E eles tinham lá, na época, eles tinham uma ação social que eu disse assim, gente de Deus, que coisa mais linda do mundo. Eles realizavam, uma sexta-feira por mês, eles realizavam na sexta-feira à noite um jantar onde a família de descendentes de italianos e convidados deveriam ir jantar. E eu disse, mas olha só que legal, né? Uma forma de se encontrar e tal. É um país rico, país e tal, tudo. Mas era para arrecadar dinheiro para ajudar pessoas, famílias em outros países. Sabe? E eu pensei assim, ó, veja bem, a nossa região é uma região próspera, não só de famílias italianas, de outras famílias também, vindas de outros 4 cantos do mundo. E que ação social a gente faz enquanto cultura? Eu sei que a gente faz. A Mão Amiga promove, outras organizações promovem e tal, tudo. Mas é um elemento cultural, é um elemento nosso, característica nossa, da nossa cultura, que nós fazemos isso em benefício dos mais necessitados daqui e de acolá. E eu não posso me furtar de falar nesse programa, Beverly, de que hoje, o pobre é o que mais paga imposto e o pobre é o que mais paga dízimo. Quando, na verdade, o dízimo sempre foi, na origem bíblica, alimentos que iam para o templo para depois alimentar os mais necessitados. E não era dinheiro. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer essa pergunta porque eu sei que tu estás muito ligado a esse movimento migratório, o fenômeno, né, dos movimentos das pessoas.
entre cidades e também entre países. Eu tenho me perguntado, assim, e suponho que se eu me pergunto, outras pessoas também se perguntam, e volta e meia eu ouço pessoas falando, mas tem pessoas que muitas vezes são de uma cultura que a gente percebe que são diferentes, são pessoas que chegaram, né, são migrantes ou imigrantes, que estão pedindo nas ruas, né, e às vezes famílias inteiras com crianças no colo, e a gente já entendeu algumas coisas, por exemplo, que há algumas culturas, como a questão do Senegal, do Haiti, que são países que tradicionalmente já têm uma relação com o comércio, né? São comerciantes natos. De rua. Assim como os fenícios eram navegadores e assim iam para onde iam e navegavam, porque era o fazer deles. Esses povos, né, de origem africana, eles, não todos, né, estou falando especificamente desses dois, Senegal e Haiti, que eles têm uma relação muito grande com o comércio, né, ambulante, como você falou. Então, obviamente, eles se mudam e vão fazer o que eles sabem fazer, né, então, também entender a cultura. Mas tem outras pessoas chegando, Cuba, Venezuela, que a gente percebe que tem um grupo trabalhando, mas tem também pessoas, famílias inteiras pedindo. Como fazer para que a pobreza não seja uma instituição, sabe? Como fazer para que a gente não permita, não legitime que a pobreza seja uma instituição? Assim, a igreja é uma instituição, a escola é uma instituição, e a pobreza parece que está virando também uma instituição. Claro, por necessidade, óbvio. Não estou aqui julgando ninguém. Estou tentando, junto contigo, trazer luz para esse tema, porque as pessoas falam isso, elas perguntam isso, e muitas vezes ficam até com ranço, né, de quem está pedindo. Então, como que a gente pode, como cidadão, não legitimar isso, né, favorecer para as pessoas terem protagonismo, dignificação da vida humana? Porque eu imagino que ninguém gosta de ficar numa esquina pedindo, eu imagino, né? E eu vejo assim, Beverly, nós temos que, como eu falava antes, reconhecer as riquezas da nossa sociedade, tá? Uma das grandes riquezas da nossa sociedade são instituições. E hoje nós temos, não só em Caxias do Sul, mas eu diria que todo o Brasil, por menor que seja o povoado, a cidade, etc. e tal, tudo, nós temos organizações e instituições. Tanto estatal, tem a secretaria voltada para isso, as secretarias voltadas para isso, quanto de origem religiosa ou, enfim, de organização, seja dos empresários, seja do comércio, seja daquilo, existem instituições. Então, hoje uma forma é assim, Beverly, se você não pode ajudar aquela família que está na sinaleira, eu tenho certeza que você consegue, com a tua família, tu e tal, entrar em contato com uma instituição. Como eu poderia ajudar essa instituição, certo? Para que ela esteja apta e tenha ali capilaridade, tenha ali a possibilidade de ajudar mais aqueles que estão na rua. Vou dar um exemplo para ti. Hoje nós temos como instituição reconhecida em Caxias do Sul o CAM, o Centro de Atendimento ao Migrante, certo? Quando tu vê uma família, quando tu vê um migrante na rua, primeira coisa que você deveria perguntar, conhece o CAM? Sabe onde é que é o CAM? Precisa de alguma coisa? Vai lá no CAM. Certo? Não precisa você mobilizar tantas coisas, entendeu, Beverly? E aí, mas você tem uma cesta básica, você tem alimento e quer ajudar o migrante, então envia lá para o CAM, leva até o CAM. O CAM, hoje em Caxias do Sul, é na frente do Hospital Unimed, certo? Logo depois do estádio do Caxias, não é tão distante assim do centro. Tem roupa, tem isso, tem aquilo, e quer doar para migrantes e refugiados lá. Por quê? Porque hoje nós já temos, Beverly, muitos que já têm como referência lá e batem lá. Às vezes se tem, às vezes não se tem. Outra questão, eu sou um empresário, eu tenho mesmo que um pequeno comércio, uma pequena loja, quer dar oportunidade, nem que seja 6 meses só, Beverly, para um migrante, um refugiado, entre em contato com o CAM, certo? Eu vejo que no centro de Caxias do Sul já tem várias lojas com moças, mulheres venezuelanas e de outros países. Eu acho lindo isso. Parabéns, que outros tenham essas iniciativas também. Porque, Beverly, não existe outra milagre que não seja incluir, certo? Deixar a pessoa fazer parte disso. Certo? Nós terminamos agora recentemente o Aldeia Sesc,
Eu achei tão bonito de ver lá na programação que tinham elementos voltados, né, na programação, voltados para a questão dos migrantes e refugiados. Na sexta-feira passada teve um evento no Colégio São Carlos, que era da casa, e foi permitido que os migrantes e refugiados fizessem o seu momento ali de culinária, disso, daquilo e tal. Então, na própria empresa, a empresa que tem aí já migrantes e refugiados trabalhando, na festa de final de ano, pense um momentozinho da migrante, do refugiado. Teve semana passada uma atividade, uma festa, eu não sei exatamente qual foi, mas eu achei muito bacana, eu passei por ela na região ali do Parque da Bandeira, né, na Praça da Bandeira, na Praça da Bandeira, que era para uma atividade de uma cultura de imigrantes, né? Bem bacana que a gente possa celebrar junto e conhecendo, e não é sobre favorecer esse ou aquele, é favorecer a vida, né, Paulo? Exato. É favorecer a vida. Tem uma galera participando aqui, a Lili, lá direto agora me fugiu o nome, onde ela tá. Paraí. Do Paraí. Do Paraí. Um beijo, viu? A Vila Nirmaia também está com a gente acompanhando, desejando um ótimo dia. A Beatriz Tessari Vivan também desde cedinho conosco. A Pati Tomazini também. Oi, Pati, saudades de você. A Ana Célia mandando aquele oi, sinalzinho de fumaça aqui na programação também. A Isabel Viapiano dizendo o seguinte, olha, eu sou a favor daquela frase famosa, não dê esmola, dê trabalho. A ajuda deve ser temporária, não permanente, né? Diz a Isabel. A Leia Moraes também está com a gente acompanhando, mandando corações. É que é difícil a gente entender, Pablo, as dinâmicas de cada lugar e qual o nosso papel em relação a elas, né? Me parece que talvez o deixar de julgar, né? Porque a gente tem essa mania de julgar, e eu não estou julgando quem julga, porque também, de vez em quando, a gente passam coisas pela cabeça da gente. Então, é tentar se colocar no lugar. E se fosse você? Eu sempre procuro usar essa métrica. E se fosse eu? E se fosse alguém da minha família, né? Porque essa é uma lógica que humaniza a gente. Bebe, a questão do migrante e refugiado em Caxias do Sul, não raro, se está na sinaleira, é porque recém chegou. É que ainda não sabe os meios e as formas. Nós temos, por exemplo, a Casa Dom Scalabrini lá no Desvio Risso, que faz todo um trabalho de visita. Acolhe doações, encaminha doações, e não é só para Caxias do Sul, é para outros lugares também, para outras situações também, sabe? Então, por isso que eu faço aquele apelo assim, Bever, busque conhecer. E uma coisa que me parece, mais. Pablo, isso é uma chega a ser quase que uma opinião, né? Além de ser uma percepção, também é uma opinião, e quero manifestá-la nesse espaço aqui de bate-papo, que não é só uma entrevista, né? Quero aqui manifestar, para mim está muito claro que Caxias do Sul chegou num patamar que nós temos, você falou de instituições, né? Nós temos muitas organizações que formam uma grande instituição chamada assistência social. Isso. Nós temos uma grande instituição feita por vários braços, cada um quer dar um nome para uma organização, e já houve, me parece, um tempo, Pablo, em que essa instituição, eu faço esse serviço, outra não pode fazer, como se fosse um meio empresarial. Não, a lógica é diferente. Toda ajuda que promove a vida, ela deve ser junta, ela deve ecoar, ela deve ressoar, ela deve ficar mais forte. Então, nós já chegamos neste amadurecimento, e essa que é a minha opinião. Chegamos já, nós temos esse amadurecimento, que somos uma grande rede, várias instituições, conhecê-las, né, e saber qual se apropria mais de qual serviço, não porque ela não pode outro fazer, não é sobre isso, mas é que existe um expertise. Sei fazer, se eu sei falar no rádio, e faço isso há bastante tempo, lógico que deverei falar melhor do que alguém que está começando a fazer. Então, por que não potencializar quem já está fazendo uma coisa que faz bem e fazer uma outra coisa que ainda não tem quem faça? Me parece que essa é a maturidade, ou em áreas diferentes. Então, eu só quero mencionar que existe um serviço que poucas pessoas sabem, Pablo, que chama-se Cuidando da Vida, que junto com a Casa Madre Teresa, esse Cuidando da Vida está relacionado à Associação Mão Amiga. É um programa que tem dentro do serviço ali, como se recebia doações de cadeiras, camas hospitalares, bengalas, acessórios de mobilidade e muita pobreza, porque as pessoas que muitas vezes estão nessa situação, Pablo, elas não têm condições de alugar, de comprar, e não sabem para quem pedir ajuda, carregam nas costas as pessoas. Olha que não é raro a gente carregando nas costas seus familiares. Então, tem um serviço que faz o empréstimo, é gratuito. É para isso. A doação, chega a me arrepiar. A doação que alguém dá,
sobrou, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, meu doente faleceu, não, melhorou, se curou, não precisa mais. Entrega nesses serviços, esses serviços emprestam para a comunidade. Exato. Isso é lindo. E é muito lindo isso, é maravilhoso. E eu vejo assim de que o potencial da nossa cidade, além de tantos outros nuances e elementos de potencialidade da cidade, tem essa questão social, Bever, e vejo eu trabalhando com isso, e não tanto esse ano, porque agora eu voltei para a coordenação geral, né, do movimento, mas veja bem, Bever, teve uma ocasião que alguém me mandou uma mensagem de manhã bem cedo, preciso de uma cama hospitalar para um noninho. E eu disse, meu Deus, onde é que eu vou catar uma cama agora? E era urgente, porque o noninho ficava só na cama e aquela cama tinha que ser retirada de lá e não tinha uma outra para repor. Bebe, foi uma questão de meia hora, mandei mensagem para outra pessoa, chegou perto do meio-dia, tinha 5 à disposição. Que maravilha. O elemento que eu quero, assim, é que as instituições começaram já faz algum tempo em Caxias do Sul. A rede é isso se aí. comunicar. Olha, eu tenho necessidade disso, entro em contato com uma outra instituição. Tá sobrando para mim, outra tá lá precisando. Não, eu preciso de uma cadeira de roda, não, eu preciso daquilo. Tá sobrando ovo para mim, cede para outra. De repente a pessoa não tem, mas sabe aonde se consegue. Eu acho sensacional. E isso é fenomenal. Por isso que eu falava antes, quanto mais nós conhecermos de que existe isso na cidade e potencializarmos isso, mais rápido nós chegaremos aos necessitados. E isso é uma coisa que eu preciso dizer como ser humano. Ranço pertence a quem sente. Tá? Eu sinto ranço disso. Ranço pertence a quem sente. Então, se você está acima disso, vá fazer uma coisa útil, né? E outro elemento que eu gostaria de pontuar, Bebê, é de que já há algum tempo, e já vai para mais de 5 anos, que eu vejo de que as pessoas estão desvinculando esse trabalho, essa ação, essa missão, eu diria, certo, da questão político-partidária. Não, tá ajudando porque vai querer voto, não porque depois vai se lançar a vereador, não porque depois vai, sabe? Então, isso é humanizante. Não que não seja importante ser um elemento político partidário, mas é uma política que transcende, que está além e não é só temporária. Ela passa a ser permanente, certo? Porque se de um lado hoje não precisa, lá do outro lado de repente tem alguém que precisa. Olha, quase retinha final do programa aqui. Deixa eu trazer o Ademar Roberto Sebem, sinalizou que está com a gente, que mandou um gifzinho todo animado, acompanhando. Um abraço, Ademar Roberto, que pessoa queridíssima. O Pedro Ivan, que é da área da filosofia, chefe escoteiro, enfim, ele também teve uma grande participação por uma atividade que vem acontecendo de inclusão e também de protagonismo dos povos originários em Caxias do Sul. Na semana passada, final de semana, teve uma atividade de inclusão, de pertencimento, no qual a universidade foi sede para povos originários vindos do Xingu, né? Teve também tribos indígenas aqui, né? Povos indígenas de Farroupilha, então foi um grande encontro e eu sei que ele foi uma das pessoas que ajudaram, né? E ele mandou algumas fotos desse encontro aqui, dizendo, legal. Oi Pablo, oi Beverly, bom dia. No final de semana, né? Teve uma atividade de inclusão racial, povos nativos do Alto Xingu, né? Justamente nessa questão do tema que a gente está propondo aqui, né? Pedro Ivan do bairro Panaçu, ele mandou várias fotografias, né? E eu fico aqui pensando, ele fez uma foto dentro, as pessoas, né? Vestidas com seus trajes típicos, né? Para fazer uma execução de uma dança, certamente folclórica, do povo indígena aqui. E dentro do Centro de Convivência da Universidade de Caxias do Sul, dá para ver bem aqui a imagem, né? E eu fico aqui me colocando no lugar, o dia em que o índio foi para UX. Que bacana, que né? Legal. E não foi disfarçado. Sim, ele foi como ele é. Muito legal isso. Parabéns, viu, Pedro Ivan, pelo teu trabalho, parabéns pela inclusão. E a gente fala assim ainda com reforço, né? Parabéns por algo que deveria ser tão normal, tão natural, né? Tão natural. O Ademar Roberto está digitando, vou ver se dá tempo, enquanto o Pablo se despede aqui, de eu ver qual é o recadinho dele. Interessante observar, Beverly, que de organizações religiosas a empresariais, a comerciais, a tradicionais, eu sei que Caxias do Sul tem muitos CTGs e todos eles fazem ações sociais, têm os seus elementos sociais e tal, tudo. O apelo que eu faço é que não seja só uma coisa feita num mês, numa data e tal, tudo, para que se crie uma cultura interna em cada um
desses locais voltado para os necessitados. E que quando façam alguma grande arrecadação, ou enfim, coleta, que não destinem só para uma instituição. Marquem presença também em outras instituições, surpreendam aquela instituição que de repente não é o teu meio, com elementos sendo entregue, né? Esses dias alguém disse assim, eu nem sabia que eles lembraram de nós. Aí uma instituição falando de uma outra organização, né? Quando fez a coleta, destinou tanto lá para aquela Bacana isso. Isso é muito bom. O Ademar Roberto você bem escreveu, ele disse, no concerto de moda que aconteceu na semana passada, brilharam modelos negras, venezuelanas e índias. É isso aí, é para protagonismo. Eu só preciso dizer uma coisa que me parece que também é bem relevante. Nós falamos, né, pontuamos alguns nomes, separamos um pouco perfis de pobreza, fenômenos atuais como esse migratório e tudo mais. Mas é preciso dizer uma coisa importante, que a gente não perca a capacidade, Pablo, na jornada, né, mundial dos pobres, de não ficar categorizando quem é pobre. Se tem uma pobreza, que a gente olhe para ela sem precisar categorizar. Se você tem uma preferência, o faça. Nós falamos sobre isso, engajamento como a causa, né, Pablo, que é mais ou menos isso, formação de rede, mas que aprendamos a ser seres humanos, porque o pobre não é venezuelano, não é indígena, não é branco, não é mulher, não é homem. Quando existe uma situação de pobreza, é para essa situação que a gente precisa olhar como ser humano, né? Enxergar as almas que estão ali, né? Livres de preconceitos, ou livres de rótulos, porque estamos falando, na verdade, de pessoas humanas, né? Acima de tudo, a dignidade do outro. Acima de tudo, a dignidade do outro. Não nos esqueçamos disso. Deixa eu ver um último recadinho aqui. Tá difícil terminar esse programa, Pablo. Começou a surgir recadinhos aqui, né? Opa. Deixa eu ver se eu descubro o nome, porque é uma pessoa... É o Ricardo. Ricardo diz, oi, Beverly, oi, Pablo. Eu sou um que sempre me põe no lugar de várias pessoas. Tento de várias maneiras ajudar, né, quem mais precisa de alguma forma. E tenho comigo não julgar para não ser julgado, nem rotular ninguém. Ricardo Rodrigues. Fechou comigo, né? Com certeza. Recadinho, né? Aqui fechou comigo. Acabou que eu tinha mencionado isso e ele veio junto, né? Que bacana. Muito bacana que a gente possa fazer isso e não é necessariamente só para não ser julgado, mas quando a gente percebe que pode ser julgado, a gente sente como a dor do outro. Como eu me sentiria se, né, Paulo? É sobre se colocar. E deixa um desafio ali para quem tem acesso à internet através do Google. Leia, nem que seja um parágrafo da mensagem do Papa Francisco por ocasião da Jornada Mundial dos Pobres. Certamente já está uma aula. disponível. Certamente uma aula. É sempre uma aula. Os escritos do Papa Francisco são fenomenais. Obrigada, Pablo. Eu que agradeço. Obrigada. Por um mundo sem pobreza. O programa de hoje trabalha, zela por isso, por um mundo sem pobreza. Fica como recado, o programa fica armazenado e disponível aqui no Facebook, já estou levantando ele